Olá, meu nome é Marcelo Palma, sou professor de Direito do Trabalho e de Processo do Trabalho e, tal qual colocado em vídeo anteriormente gravado, no dia 20 de março, o governo editou a medida provisória número 927, que trouxe alternativas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública, constante no decreto legislativo número 6 de 2020, e da emergência de saúde pública internacional causada pelo coronavírus. Isso conforme a Lei 13.979 de 2020. Nesse sentido, surge a publicação da medida provisória, neste domingo último, dia 22, portanto ontem, em que o presidente da República, por meio desse ato normativo, ele traz algumas alterações temporárias à legislação trabalhista para fazer frente a esse excepcional quadro de calamidade pública que acometeu a nação e, por consequência, as relações de trabalho. Mas é importante colocar inicialmente algumas questões fundamentais quanto à MP 927. Qual que é o objetivo da MP 927? Está expresso no caput do artigo 1º, que é criar medidas trabalhistas alternativas para fazer frente a essa excepcional crise. E é importante dizer que o parágrafo 1º, ele traz duas declarações. Uma quanto ao prazo de duração, ou seja, o disposto naquela medida provisória, ou seja, a número 927, só se aplica durante o estado de calamidade pública. Então, essas medidas trabalhistas alternativas trazidas para o enfrentamento dessa situação de calamidade, elas são temporárias, enquanto durar o estado, a situação de calamidade pública, conforme o decreto 6 de 2020. E também, para fins trabalhistas, o parágrafo único do artigo 1º, ele considera esse estado de calamidade pública como força maior. E para fins trabalhistas, o que é força maior? Está lá declarado no artigo 501 da Consolidação das Leis do Trabalho, que força maior é todo aquele evento inevitável, né? E para o qual o empregador ele não concorre com a sua vontade direta ou indiretamente. Então, o empregador não pode evitar essa situação. E a pandemia do coronavírus, que causa essa situação de calamidade, ela é perfeitamente enquadrável nesse conceito do artigo 501. O empregador não pode evitar, e ele não pode, talvez em uma situação temporal razoável, né, de conhecimento de homem médio, nem prever uma situação dessa, e ele também não concorre direta ou indiretamente. E é interessante que essa declaração de que o estado de calamidade pública se equipara à força maior, ele tem repercussões. Por quê? Conforme o artigo 502 da Consolidação das Leis do Trabalho, se essa situação de força maior, ela acarreta o fechamento da empresa, a insubsistência da empresa, ou de algum de seus estabelecimentos, ou mesmo, vamos imaginar, né, ele impede de forma categórica a continuidade das atividades econômico-empresariais, o artigo 502 ele permite, né, o pagamento da indenização correspondente à dispensa sem justa causa à metade. E qual é essa indenização atualmente? É prevista no artigo 18 da Lei 8.036 do FGTS, que seria a indenização de 40%. Então, essa indenização, se o empregado ele é dispensado sem justa causa, durante esse período de calamidade pública que é declarado como sendo de força maior, ele vai receber 20% da indenização equivalente, né, 20% dos depósitos de FGTS.
não os 40%. Então é importante chamar atenção para isso. Né? Se a empresa ela encerra suas atividades ou determinado estabelecimento ou não consegue prosseguir a sua atividade econômica decorrente da pandemia do coronavírus e dispensa esses empregados, essa dispensa será menos custosa, menos onerosa. Então, quais seriam as verbas rescisórias? Seria o saldo de salário, as férias proporcionais, e se tiver integralidades, as férias integrais, o 13º integral e proporcional, né? A indenização de 20%, mais levantamento dos depósitos da conta vinculada e também a liberação dos documentos para percepção do seguro-desemprego, né? Porque o desemprego ele é involuntário. Mas é interessante que não há o pagamento, não há obrigação de concessão do aviso prévio ou de sua indenização. Não há, né? Porque se trata de uma situação de força maior, um acontecimento inevitável que ocasionou o encerramento das atividades econômicas. Mas é importante dizer que o artigo 501, parágrafo 2º, ele traz uma situação interessante. Essa força maior, ela tem que ser substancial ao ponto de afetar a situação econômica da empresa. Por exemplo, um supermercado, né, que está inclusive autorizado a funcionar até como atividade essencial a distribuição de alimentos, a comercialização de alimentos, se ele não tem, não obstante a situação excepcional de força maior, mas ele não tem afetada substancialmente a sua estrutura econômica, ele não pode dispensar o empregado com a mitigação da indenização. Né? Se ele dispensar um empregado, mesmo no curso do estado de calamidade pública, equiparável à força maior, mas não teve sua atividade econômica comprometida, ele tem que pagar a integralidade de todas as verbas rescisórias, inclusive concedendo o aviso prévio, trabalhado ou indenizado. Eu só dei o exemplo do supermercado, né? Mas outras atividades autorizadas a funcionar pelas autoridades federais, estaduais e municipais, pelos diversos atos normativos, tem que seguir essa regra. Então, o estado de força maior, né, a calamidade pública tem que impedir a continuidade das atividades econômicas. Então, há essa questão. E se não provado isso, né, o empregado pode conseguir, via judicial, o pagamento, a integralização das suas verbas rescisórias. Por exemplo, se ele consegue comprovar que o motivo de força maior ele, que é o estado de calamidade provocada pelo coronavírus, ele é falso. Ele consegue a complementação da indenização de 40% do FGTS e o pagamento do aviso prévio indenizado. Então, a lógica é essa. A equiparação do estado de calamidade pública à força maior pode, né, ensejar a aplicação do artigo 502 da CLT, que é uma mitigação das parcelas trabalhistas devidas ao empregado, uma mitigação, redução à metade da indenização e o não pagamento do aviso prévio, se esse estado de calamidade pública impedir a continuidade das atividades econômicas e, por conseguinte, a manutenção do vínculo empregatício. Mas também é importante dizer que não é aplicável a disposição pura e simples de redução de salários prevista no artigo 503 em razão de força maior. Esse dispositivo tem que ser interpretado conforme a Constituição, exigindo um acordo e convenção coletiva de trabalho, ou seja, a participação dos sindicatos. Ou seja, essa equiparação da calamidade pública do coronavírus à força maior não impõe ou não autoriza, né, a negociação individual de redução de jornada e salário, mesmo se for por escrito, né, por imperativo constitucional, artigo 7º, incisos 6º e 13 da Constituição Federal. Continuarei em próximo vídeo. Faremos vídeos de 10 minutos, até para ficar mais didático. Falaremos do artigo 2º e seguintes.